Quarto livro. Capítulo 90. Elohim e os seres humanos. Oração de Moshe, homem de Elohim. Adonai, tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Hashem eternamente. No passado, no presente e também no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia. Como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas e elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor e à tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira e a nossa vida termina, e ela termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseiras e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos que são poucos os dias de nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Adonai Elohim. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu majestoso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Adonai Elohim. Dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Capítulo 91. Hashem, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Elohim Altíssimo e se abriga na sombra protetora de Todo-Poderoso, pode dizer a ele: ó Adonai Elohim, tu és o meu defensor e meu protetor. Tu és o meu Elohai e eu confio em ti. Hashem, então livrará você de perigos escondidos e doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Elohim o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao teu lado e 10.000 ao seu redor, você ainda não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez de Adonai Elohim o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor, por isso nenhum desastre lhe acontecerá. E a violência? A violência não chegará perto da sua casa. Hashem mandará que os seus melahins cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-los com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos em pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Hashem diz: eu salvarei aqueles que me amam, e protegerei os que reconhecem que sou Adonai Elohim. Quando eles me chamarem, eu responderei. Estarei com eles nas horas de aflição, e eu os livrarei e farei com que eles sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei a vida longa, e mostrarei que eu sou
o seu Salvador. Capítulo 92. Terrilim de gratidão a Hashem. Terrilim, canção para o Shabbat. Ó Adonai Elohim, como é bom te agradecer e como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade com músicas de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Hashem, os teus feitos poderosos me tornam feliz, e eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tem feito, ó Adonai, como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva. E os perversos? Os perversos podem prosperar, porém eles serão completamente destruídos, pois tu, Adonai Elohim, estás para sempre, acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras. Eles crescem como cedros dos montes Líbanos, e eles são como árvores plantadas na casa de Adonai, que florescem nos pátios do templo de nosso Elohim. Na velhice, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida, e isso prova que Adonai Elohim é justo. Prova que Ele é a minha rocha, e Ele não comete injustiça. Capítulo 93. Hashem, o Rei do Universo. Adonai Elohim é Rei, e Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Adonai, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre existisse. Ó Adonai Elohim, o mar profundo levanta sua voz, o mar ergue a sua voz e ruge. O Adonai reina no céu com seu poder, e a sua força é maior do que a fúria do oceano, e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Adonai, merecem confiança, e o teu templo é santo para sempre. Capítulo 94. Hashem, o justo juiz. Ó Adonai, tu és Elohim que castiga. Mostra a tua ira. Tu és o juiz de todas as pessoas, levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, Adonai Elohim? Até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão de seus crimes? Oh, Adonai, eles esmagam teu povo e exploram os que são teus. Eles matam as viúvas e os órfãos e assassinam os estrangeiros que vivem em nossa terra. E dizem, Adonai não está vendo? O Elohim de Israel não vai ficar sabendo disso. Procure entender, ó gente tola. Quando é que vocês vão criar juízo? Foi Adonai Elohim quem fez os nossos ouvidos. Será que Ele não pode ouvir? Foi Adonai Elohim que fez os nossos olhos. Será que Ele não pode ver? Adonai repreende as nações. Será que Ele não vai castigá-las? O Adonai Elohim ensina aos seres humanos. Será que Ele não tem sabedoria? Adonai conhece os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. Ó Adonai Elohim, felizes são aqueles que tu ensinas, aqueles a quem ensinas a tua lei. Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias de aflição, mas para os maus serão abertas sepulturas. Pois Adonai não abandonará o seu povo. Ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Assim haverá justiça nos tribunais e todos os que são honestos estarão em favor dela. Quem se levantou a meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado contra os que fazem o mal? Se Adonai não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Adonai Elohim, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça.
Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte os inocentes. Mas Adonai me defende. Ele é minha rocha e meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das suas injustiças que eles têm cometido. O Adonai, nosso Elohim, os destruirá por causa dos seus atos de maldade. Capítulo 95. Canção de louvor a Elohim. Venham todos e louvem a Elohim. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de agradecimento e cantando alegres hinos de louvor, pois Adonai Elohim é poderoso e é rei poderoso acima de todos os outros Elohais. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. Adonai Elohim reina sobre o mar que ele fez, e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos Adonai. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Elohim, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Escutem hoje o que ele nos diz. Não sejam teimosos como seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos aquele povo me irritou, e então eu disse: que gente de coração perverso. Eles não querem obedecer os meus mandamentos? Fiquei irado e fiz esse juramento: nunca mais vocês entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Capítulo 96. Louvor a Elohim, o Rei. Cantem uma nova canção a Adonai Elohim, cantem ao Adonai de todos os povos da terra. Cantem ao Adonai e o louvem, anunciem todos os dias que ele nos salvou, falem de sua majestade às nações, cantem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. Adonai é grande e merece todo o nosso louvor, e ele deve ser temido mais do que todos os outros Elohais. Pois os Elohais de outras nações são somente ídolos, mas Adonai fez os céus. Ele está cercado de majestade e luz, poder, beleza, enchem o seu templo. Louvem Adonai todos os povos da terra, louvem a sua majestade e o seu poder. Deem a Adonai a honra que ele merece, tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do seu santo Elohim quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Digam em todas as nações: Adonai é rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julga e julgará os povos de acordo com o que tem direito. Alegre-se a terra e fique contente os céus. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Adonai Elohim. Pois ele vem governar a terra, e vem governar com justiça e sem parcialidade. E ele governará os povos de todo o mundo. Capítulo 97. Elohim, o Adonai do mundo. O Adonai Elohim é rei. Alegre-se a terra e fiquem contentes, ilhas dos mares. Em volta dele há nuvens e escuridão. As bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo, e este fogo queima os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante de Adonai, diante do Adonai de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram imagens ficam envergonhados. Passam vergonhas os que se gabam dos seus ídolos. Diante de Adonai Elohim, todos os Elohais se curvam. E por causa dos teus julgamentos, ó Adonai, o povo de Jerusalém está contente, e as cidades de Judá se alegram. Ó Adonai Elohim,
Tu governas o mundo inteiro, tu estás acima de todos os Elohais. Vocês que amam Elohim, o Adonai, odeiem o mal. Ele protege a vida dos que lhe são fiéis e os livra do poder dos maus. A luz ilumina a vida dos honestos, e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Elohim. Que Adonai seja a alegria de vocês que são obedientes a Ele. Que o santo Hashem seja louvado. A conquista e a justiça de Elohim. Capítulo 98. Terrilim. Cantem uma nova canção a Adonai Elohim, pois Ele tem feito coisas maravilhosas com a sua força e com o seu santo poder. Ele se tornou conquistador, vencedor. O Adonai anunciou a sua conquista e Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel, até nos lugares mais distantes do mundo. Todos viram a conquista de nosso Elohim. Cantem Adonai com alegria, povos de toda a terra. Louvem Adonai com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Elohim, o Adonai, com acompanhamento de harpas, e toquem músicas de liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante de Adonai, o Melech, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores, rios batam palmas, montes cantem com alegria diante de Adonai. Porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Capítulo 99. Hashem, o Rei Poderoso. Adonai Elohim é Rei, e os povos tremem. Ele está sentado no seu trono e fica sobre os querubins, e a terra estremece. O Adonai é poderoso em Jerusalém. Ele governa a todos os povos, que todos o louvem por causa da sua grandeza. E porque ele merece profundo respeito, o Adonai é Elohim e santo. É poderoso Rei, tu amas a justiça. Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem Adonai nosso Elohim e se ajoelhem diante do seu trono. Adonai Elohim é santo. Moshe e Arão foram sacerdotes de Elohim, e Shemuel orava a ele, e eles clamavam Elohim, o Adonai, e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas, e eles obedeciam aos seus mitzvah e também aos seus mitzvot que ele lhes tinha dado. Ó Adonai, nosso Elohim, tu respondeste ao teu povo, tu mostrastes que é Elohim que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem Adonai, nosso Elohim, e adorem no seu monte santo, pois Adonai Elohim é nosso Elohim, e Ele é santo. Capítulo 100. Hino de louvor. Terrilim de louvor. Cantem hinos a Elohim, Adonai, todos os moradores da terra, e adorem Adonai com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que Adonai é Elohim. Ele nos fez, e nós somos dele. Somos o seu povo e seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de agradecimentos e entrem nos pátios com louvor e louvem a Elohim e sejam agradecidos a Ele, pois Adonai é bom. E o seu amor? O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Capítulo 101. Promessas de um rei. Terrilim de Davi. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Adonai Elohim. Serei honesto em tudo o que fizer. Quando virás para te encontrares comigo? Viverei uma vida correta na minha casa, e não deixarei que entre nela nenhum mal.
Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Elohim e não tomarei parte nos seus pecados. Afastarei de mim pensamentos desonestos e não terei nada a ver com a maldade. Destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Aprovarei os que são fiéis a Elohim e deixarei que morem no meu palácio. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Cada dia destruirei os maus da nossa terra e expulsarei da cidade de Adonai todos os que praticam o mal. Capítulo 102. Oração de um homem aflito. Oração de um homem aflito que na tristeza derrama suas queixas na presença de Elohim, o Adonai. Ó Adonai, ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça, e o meu corpo queima como se não houvesse mais esperança, como se estivesse no fogo. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada, e não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto. Sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa caverna abandonada. Não consigo dormir. Sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam meu nome para rogar pragas. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me pegastes e me jogaste fora. A minha vida é como as sombras do anoitecer. Vou secando como capim, mas tu, Adonai Elohim, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão Adonai. Todos os reis do mundo temerão seu poder quando Adonai tornar a construir Jerusalém. Ele mostrará a sua majestade. Ele ouvirá o seu povo abandonando e escutará a sua oração. Que isto fique escrito, para que os nossos descendentes saibam que Adonai Elohim fez, e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Do seu lugar santo nas alturas, o Adonai olhou do céu e ele olhou para a terra, a fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Por isso Adonai Elohim será louvado em Jerusalém, e a sua fama será anunciada ali, quando as nações e os reinos se reunirem para adorá-lo. Ainda sou moço, mas Elohim me tirou as forças e encurtou a minha vida. Ó meu Elohim, tu que vives para sempre, não me leves agora, antes que eu envelheça. No começo criastes a terra, e com as tuas próprias mãos fizestes o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. A terra e o céu se gastarão como roupas. Tu trocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Os nossos filhos viverão em segurança, e os seus descendentes terão sempre a tua proteção. Capítulo 103. Hino à bondade de Elohim, de Davi. Ó Adonai Elohim, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Elohim com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve a Adonai e que eu não esqueça nenhuma de suas bênçãos. O Adonai perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim
eu continuo jovem e forte como a águia. Adonai Elohim julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moshe e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Adonai é bondoso e misericordioso, ele não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Adonai não nos castiga como merecemos e nem paga a nossas ações de acordo com os nossos pecados e as maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim também é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele também afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim também Adonai é bondoso para aquele que o teme. Pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce, como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Elohim, o Adonai, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece passando de pais a filhos para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente os seus mandamentos. O Adonai Elohim colocou o seu trono bem firme no céu, ele é o rei e domina tudo. Louvem Adonai, fortes e poderosos melahims, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem ao Adonai todos os melahims do céu e todos os seus servos que fazem a sua vontade. Louvem Adonai, todas as suas criaturas, em todo lugar onde ele reina. E que todo o meu ser te louve, ó Adonai. Capítulo 104. Canção de louvor ao Criador. Ó Adonai Elohim, que todo o meu ser te louve, ó Adonai meu Elohim, como és grandioso. Estás vestido de majestade e poder e te cobres de luz. Estendes os céus como se fossem uma barraca e constrói a tua casa sobre as águas lá de cima. Usas nuvens como teu carro de guerra e voas nas asas do vento. Fazes com que os seus ventos sejam seus mensageiros e que, com seus relâmpagos, sejam seus servidores. Tu puseste a terra bem firme sobre os alicerces e assim ela nunca será abalada. Cobriste a terra com um oceano profundo, como se fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. Porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram o teu grito de comando, saíram correndo. As águas correram pelos montes e desceram para os vales, indo ao lugar que preparastes para elas. Tu puseste um limite para as águas, a fim de que não cobrissem de novo a terra. Tu fazes surgir as nascentes dos vales, e os rios correm entre os montes. Da sua água bebem todos os animais selvagens, com ela os jumentos selvagens matam a sede. Nas margens dos rios, os pássaros fazem os seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. Do céu tu envias chuvas para os montes e a terra fica cheia de suas bênçãos. Fazes crescer o capim para o gado e as verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. Muita chuva cai sobre as árvores de Elohim, Adonai, sobre os cedros que ele plantou nos montes Líbanos. Ali os pássaros fazem os seus ninhos e as cegonhas constroem as suas casas nos pinheiros. Os cabritos selvagens vivem no alto das montanhas e as lebres se escondem nos rochedos. Tu fizeste a lua para marcar os meses. O sol sabe a hora de se pôr. Tu fizestes a noite, e todos os animais selvagens saem quando escurece. Os leões novos rugem enquanto caçam, procurando a comida que Elohim dá. Porém, quando o sol aparece, eles voltam e vão se deitar em suas covas. Então as pessoas saem para o serviço e trabalham até a tarde.
Ó Adonai, tu tens feito tantas coisas e foi com sabedoria que a fizestes. A terra está cheia das suas criaturas, ali está o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos. Tantos que não podem ser contados. No mar passam navios e nele brinca o Leviatã, um monstro marinho que tu criaste. Todos esses animais dependem de ti, esperando que lhes dê alimento no tempo certo. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dá, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhes dá o sopro de vida, eles nascem e assim dás vida nova à terra. Que a majestade de Elohim Adonai dure para sempre e que ele se alegre com aquilo que fez. O Adonai olha para a terra e ela treme. Toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Adonai enquanto eu viver. Cantarei ao meu Elohim a vida inteira. Que Adonai fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Adonai Elohim, e que os maus deixem de existir. Que todo meu ser te louve, ó Adonai Elohim. Aleluia. Capítulo 105. Hashem e seu povo. Agradeçam a Hashem, o Adonai, e anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem Elohim, cantem louvores a ele. Falem de seus atos maravilhosos, tenham orgulho daquilo que o santo Elohim tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram Adonai Elohim. Procurem a ajuda de Adonai, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraham, servos de Hashem. Vocês, descendentes de Yaakov, o escolhido de Elohim. Lembrem de tudo que Elohim tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como ele tem condenado os nossos inimigos. Ele é o nosso Elohim. Ele é o nosso Adonai. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá a sua promessa. Ele será fiel à aliança feita com Abraham e à promessa que fez com juramento a Isaac. Elohim fez uma aliança com Yaakov para sempre, fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Elohim disse: Eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino. Mas Elohim não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-lo, avisou reis. E ele disse: Não toquem nos servos que eu escolhi, e não maltratem os meus profetas. Hashem fez com que houvesse fome na terra deles, e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado Yosef, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos em correntes, no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. Yosef ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra de Adonai Elohim provou que Yosef estava certo. Então, o rei de Mitzraim mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou com a mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. Yosef recebeu poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Depois, Yaakov foi para a terra de Mitzraim e ficou morando naquela terra. Então Adonai Elohim fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e o tornou mais forte do que os seus inimigos. Ele fez com que os mitzraítas odiassem o seu povo e fez com que enganassem os israelitas, os servos de Elohim. Então Elohim enviou o seu servo Moshe e também a Arão, a quem havia escolhido. Eles fizeram milagres de Elohim na terra de Mitzraim e ali realizaram coisas maravilhosas. Hashem mandou uma escuridão que cobriu a terra, mas os mitzraítas não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios de Mitzraim e matou os seus peixes. A terra de Mitzraim ficou cheia de rãs que invadiram até o palácio do rei. Hashem deu ordem às moscas e piolhos, e elas encheram todos o país.
Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedras e relâmpagos sobre a terra. Hashem destruiu as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Ele deu ordem e vieram gafanhotos, tantos que nem podiam ser contados. Os gafanhotos comeram todas as plantas, todas as colheitas de Mitzraim. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias dos mitzraítas. Matou aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Hashem tirou os israelitas daquele país e eles levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. Os mitzraítas ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Hashem pôs uma nuvem por cima de seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram a Elohim e ele mandou codornas do céu e deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água que correu pelo deserto como um rio, pois ele lembrou de sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. E assim Adonai Elohim tirou da terra de Mitzraim o seu povo escolhido. E eles saíram de lá cantando e gritando de alegria. Hashem deu-lhes as terras de outras nações e deixou que tomassem o campo delas, para que eles obedecessem às suas leis e guardassem os seus mandamentos. Aleluia! A bondade de Hashem para com Israel. Aleluia! Agradeçam a Adonai porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Adonai, quando abençoares o teu povo e quando o libertares, liberta também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos. Temos sido pecadores como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Elohim e esqueceram que muitas vezes ele havia mostrado seu amor por eles. E eles se revoltaram perto do mar de juncos. Mas para mostrar o seu grande poder, ele o salvou como havia prometido. O Adonai Elohim deu ordem e o mar secou. Ele fez com que eles atravessassem como se estivessem pisando em terra seca. Ele os livrou das mãos daquele que os odiavam. Ele os salvou de seus inimigos. As águas cobriram os inimigos e não escapou nenhum. Então, o seu povo acreditou nas promessas de Elohim e cantou louvores a ele. Mas logo eles esqueceram que Hashem tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto, eles deixaram levar pelos seus desejos e puseram à prova a Hashem. Então ele deu o que pediram, mas lhe mandou também uma doença horrível. Ali no seu acampamento, eles ficaram com inveja de Moshe e também de Arão, o sacerdote dedicado ao serviço de Hashem. Então a terra se abriu e engoliu Datã, Abirão e toda a sua família. Fogo desceu sobre os seguidores deles e queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Trocaram a Shekhinah pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Hashem, o seu Salvador. Esqueceram o que ele havia feito, das coisas maravilhosas que havia feito na terra de Mitzraim. Que coisas extraordinárias Hashem fez ali. Que coisas espantosas fez no mar de junco. Depois Hashem disse que ia destruir os israelitas, porém Moshe, o seu servo escolhido, enfrentou a Hashem e não deixou que a sua ira os destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram nas promessas de Hashem, eles não quiseram entrar em Canaã, naquela terra tão agradável. Eles ficaram em suas barracas se queixando e não quiseram dar atenção a Hashem, Adonai. Então, Adonai lhes deu um aviso solene. Ele os faria morrer no deserto. Espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em país estrangeiro.
Depois o povo de Hashem se juntou no Monte Peor para adorar o Elohai Baal. E eles comeram a carne dos sacrifícios oferecidos a Elohai sem vida. Com suas ações, eles fizeram com que Hashem ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias e as gerações futuras nunca esquecerão delas. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Hashem ficasse irado, e quem sofreu por causa disso foi Moshe. Eles fizeram com que Moshe ficasse tão irado que ele disse coisa que não devia dizer. Eles não mataram os pagãos como Adonai Elohim tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitaram seus costumes pagãos. O povo de Hashem adorou ídolos e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram os seus próprios filhos e filhas como sacrifício a Elohais pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas como sacrifício aos ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desse sangue. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Hashem. Então Adonai ficou irado com seu povo, ficou aborrecido com eles e ele os abandonou. E o abandonou nas mãos dos pagãos, e estes os dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes Hashem livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Hashem os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Hashem lembrou da sua aliança e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Hashem fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Oh Hashem, Adonai Elohim, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra. Assim nós te agradeceremos e com prazer louvaremos a ti, ó Santo Elohim. Louvemos a Adonai, o Elohim de Israel. Louvem a Adonai agora e para sempre. Que todos os povos da terra digam: assim seja. Elohim é fiel. Aleluia.